Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre os elementos de transmissão. Esse trabalho foi feito por mim, Letícia Dias, pela Luana Raíza e pela Letícia Silva. Bom, o que são os elementos de transmissão? Os elementos de transmissão mecânica são peças e elementos que geram potência e movimentam maquinários industriais, garantindo seu funcionamento geral. Eles são os responsáveis por transmitir potência, torque e rotação entre os elementos de uma máquina. Fazer um maquinário funcionar requer o trabalho de muitos sistemas e passagens de energia. Dentro do sistema, são necessários elementos de transmissão mecânica que fazem justamente essas transmissões de energias. Os elementos de transmissão mecânica são as peças e sistemas criados para possibilitar a transferência de potência, energia e movimento a outros sistemas e elementos que compõem a máquina. É necessário ressaltar que todas as movimentações também seguem uma sincronia. Isso porque os elementos conseguem ainda corrigir desalinhamentos, vibrações, choques e afins. Os elementos de transmissão operam dentro de um sistema. Eles compõem o todo e garantem o funcionamento geral de uma máquina. Uma característica desses equipamentos de transmissão é a presença de elementos rolantes, que fazem com que a transmissão de energia seja realizada por meio de um movimento rotacional. E quais são os tipos de elementos de transmissão mecânica? Temos os acoplamentos, motorredutores, redutores de velocidade, temos as correias, correntes, engrenagens, rodas de atrito, roscas e cabos de aço. Nessa imagem, a gente pode observar uma polia condutora transmitindo energia e movimento à polia conduzida. Os sistemas de transmissão podem também variar as rotações entre dois eixos. Neste caso, o sistema de rotação é chamado variador. As maneiras de variar a rotação de um eixo podem ser por engrenagens, correias e por atrito. Existem dois modos de transmissão de força e movimento, pela forma e por atrito. A transmissão pela forma ela é chamada assim porque a forma dos elementos transmissores é adequada para encaixamento desses elementos entre si. Essa maneira de transmissão é a mais usada, principalmente com elementos chavetados, eixos árvore entalhados e eixos árvore estriados. A transmissão por atrito possibilita uma boa centralização das peças ligadas aos eixos, porém não possibilita a transmissão de grandes forças quanto às transmissões pela forma. E sobre os elementos anelares, eles constituem-se de dois anéis cônicos apertados entre si e que atuam ao mesmo tempo sobre o eixo e o cubo. Agora a gente vai falar um pouco sobre os acoplamentos. Os acoplamentos são elementos de transmissão utilizados para conectar duas máquinas ou dois sistemas maiores. São eles que promovem a transmissão de torque quando há um acionamento. Porém, fazer a interação entre dois sistemas maquinários não é a única função do acoplamento. Com o uso desse elemento, é possível transmitir qualquer movimento, reduzir as vibrações do sistema, acabar com desalinhamentos e diminuir o efeito de choques. O acoplamento serve para diferentes máquinas, como transportadoras, compressores e agitadores. Por isso, o elemento é de extrema importância e garante uma maior eficiência e resultados. Muitos segmentos industriais dependem do uso de acoplamentos. Podemos citar como principais o setor de mineração, petróleo e gás. Eles são divididos de acordo com a sua necessidade industrial. Os motorredutores são sistemas mecânicos que contêm uma engrenagem de redução e um motor elétrico. Normalmente são constituídos por eixos sem fim, engrenagens, rolamentos e eixos de entrada e saída. Eles foram feitos para diminuir a velocidade de rotação das máquinas e, com isso, tornar a performance dos equipamentos mais alinhadas às necessidades de produção. Nesse caso, o motorredutor não se trata de uma peça, como os acoplamentos, mas de um sistema composto por eixos sem fim, rolamentos e motor elétrico. Ele é usado principalmente em guindastes, esteiras e elevadores. Eles são utilizados em máquinas que precisam de movimentos rotativos com torque elevado. O sistema consegue diminuir a velocidade de rotação dos acionadores de máquinas, adequando a quantidade de rotações de acordo com a necessidade.
Com a implantação de motorredutores, a complexidade de desenvolvimento de um maquinário diminui consideravelmente. Na prática, você terá maiores resultados em menos tempo e com menos problemas. E os redutores de velocidade são responsáveis por diminuir a velocidade de um acionador. Como consequência, o torque de saída aumenta e a potência necessária ao sistema consegue ser transmitida. Eles possuem uma função simples de compreender, mas são extremamente importantes para o funcionamento de qualquer maquinário. É por meio dos redutores de velocidade também que a força da máquina é modificada. Os redutores trazem diversos benefícios para a indústria, pois eles possuem alto desempenho de rotação, baixo nível de ruído e vibração, e inúmeras aplicações possíveis que variam de acordo com a sua necessidade industrial. Esse tipo de elemento é utilizado em máquinas como guinchos, transportadores, pontes rolantes, fornos rotativos e outros. As correias são estabilizadores do sistema mecânico. Esses elementos são utilizados para manter o sincronismo de rotação de diferentes peças. Elas podem ser contínuas ou com emendas. As correias cumprem um papel de transmitir o movimento de rotação para os eixos. Além disso, elas conseguem estabelecer e manter a sincronia entre os equipamentos. Sem isso, o desempenho e, consequentemente, o ritmo de produção podem ficar prejudicados. As polias são cilíndricas, fabricadas em diversos materiais. Podem ser fixadas ao eixo por meio de pressão, chaveta ou parafuso. É usada principalmente em misturadores, motores e hélices. As correntes são equipamentos utilizados para transmitir força e movimento para que a rotação do eixo ocorra no sentido horário e anti-horário. Elas são elementos de transmissão, geralmente metálicos, constituídos de uma série de anéis ou elos. Existem vários tipos de corrente e cada uma tem uma aplicação específica. As engrenagens são elementos rígidos utilizados para transmitir movimentos de forma contínua e organizada. As engrenagens são peças feitas para compor o movimento entre eixos, tudo de uma forma equilibrada. Também existem diferentes modelos de engrenagens, cônicos e helicoidais. Vale saber ainda que as engrenagens também são chamadas de rodas dentadas. Uso principalmente em motores, máquinas de lavar roupa, caixas de marchas e outros. As rodas de atrito são elementos de máquinas que transmitem movimento por atrito entre dois elos paralelos ou que se cruzam. As roscas são saliências de perfil constante em forma de hélice. Elas se movimentam de modo uniforme, externa ou internamente ao redor de uma superfície cilíndrica ou cônica. As saliências são denominadas filetes. Elas podem ser consideradas como um conjunto de filetes, assim como uma saliência helicoidal de perfil constante que se desenvolve uniformemente externa ou internamente, em volta de uma superfície cilíndrica ou cônica. O tipo de rosca é definido em função do tipo de perfil. Quando há um cilindro que gira uniformemente e um ponto que se move também uniformemente no sentido longitudinal, a cada volta completa do cilindro, o avanço, que é a distância percorrida pelo ponto, é chamado de passo e o percurso descrito no cilindro por esse ponto é denominado de hélice. Existem roscas de transporte ou movimento que transformam o movimento circular no movimento retilíneo. Essas roscas são usadas normalmente em tornos e prensas, principalmente quando são frequentes as montagens e desmontagens. Os cabos de aço são elementos de transmissão que suportam cargas, portanto, a sua principal função é suportar forças de tração alta, para que esses elementos possam elevar diversos tipos de cargas. Os cabos de aço, eles são os elementos de máquinas feitos de arame trefilado a frio. Inicialmente, o arame é enrolado de modo a formar pernas, depois as pernas são enroladas em espirais em torno de um elemento central, chamado núcleo ou alma. De um modo simples, podemos descrever os cabos de aço como uma espécie de corda elaborada por meio de um entrelaçamento de fios metálicos. Nesse caso, em especial, o metal utilizado é o aço. Uma vez que o aço apresenta níveis de durabilidade e flexibilidade mais elevados,
foi adotado como um novo material padrão. Entre os diversos usos deste tipo de cabo, podemos citar como exemplo o içamento de cargas pesadas em guindastes. Por fim, é importante ressaltar que os cabos de aço podem ser divididos em grupos diferentes, isso de acordo com suas principais características. Nessa imagem a gente colocou um link para vocês verem melhor os tipos diferentes de cabos de aço que tem. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada. Essas são as referências que a gente utilizou para fazer esse trabalho. E tendo qualquer dúvida, pode procurar a gente. A gente vai deixar o e-mail aqui no final dos slides. E é isso.